começar. Muito bem. Olá, moradores do globo terrestre. Está começando mais um Papo Aguçado. E hoje nós estamos com mais uma polêmica, ou melhor dizendo, de novo a mesma polêmica, né, sobre a redução salarial dos nossos servidores municipais do município de Monte Alegre. E está presente aqui conosco os nossos amigos, presidente do Sintep, Gesiel Gomes, Gesiel Andrade, a senhora Adria, presidente do Sindicato dos Servidores, e o advogado, Dr. Sanderson, que é do Sintep, que hoje vão estar aqui explicando, tirando todas as dúvidas sobre esse assunto tão polêmico, de suma importância para o município. O município está vivendo aí uma celeuma, nesse sentido, todo mundo, todos os servidores preocupados, e a população em geral, na verdade, porque vai ter um impacto não só nos servidores, mas no município, porque vai mexer na economia do município, vai mexer em todas as áreas. E hoje nós estamos aqui hoje para esclarecer, mas antes de começar, de apresentar, ou melhor dizendo, de dar oportunidade para eles, eu gostaria de fazer aqui uns agradecimentos, né? Gostaria de agradecer o Dr. Carim, juntamente com o Dr. Marquito, que são um dos patrocinadores aqui desse programa, né? Eu gostaria de agradecer, em nome aqui do Papo Aguçado, por essa parceria. Muito obrigado. E, pessoal, Gesiel, Adria e Sanderson. E também está presente aqui nos bastidores o doutor Marquito, né? Nosso parceiro, nosso amigo. Obrigado por terem aceito o nosso convite, Gesiel, Adria e Sanderson. Sejam bem-vindos, né? A gente vai começar esse papo falando um pouco sobre essa polêmica, né? Eu gostaria que vocês se apresentassem, né, dessem as suas considerações iniciais aí para a gente iniciar o programa, o assunto propriamente dito. Boa noite a todos. A gente quer agradecer o convite, a oportunidade da gente estar dialogando, conversando, para chegar mais informações à população, porque a gente sabe que tem muitos assuntos que são distorcidos, né, em redes sociais, e a gente está aqui para esclarecer alguns pontos. Muito bem. Só rapidinho, antes do Gesiel, do Sanderson, eu gostaria só de esclarecer uma questão aqui, gente. É que nós marcamos para as 20 horas e nós tivemos um problema técnico, né? Inclusive até o link que foi divulgado, né, teve que trocar porque teve um problema técnico, e nós pedimos desculpa para o nosso povo aí, para a nossa turma que está nos assistindo. E eu gostaria também de pedir, se você puder, se você não for inscrito aqui no canal, você pode se inscrever, pode estar ajudando aí nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos aí, para a gente levar esse assunto para toda a população. Se inscreva, compartilhe, deixa aí o seu joinha, o seu like, e se puder fazer um comentário, alguma pergunta aqui para eles, vai estar aberto o espaço aqui neste momento. Santos, ou quem vai falar o próximo? Quem é o próximo? Gesiel, né? Vocês já são, né, o povo já conhece você, mas é praxe, né? Exato. Estive presente aqui, né, na última ocasião. Agradeço novamente o convite. É uma satisfação poder estar aqui com você e com a tua audiência para poder falar de assuntos relevantes para o município de Monte Alegre, principalmente no que se refere ao interesse dos servidores públicos, né, que, do nosso ponto de vista, está sendo ameaçado. E são questões relevantes que precisam ser esclarecidas para a sociedade ter uma noção real do que está acontecendo, e nós sairmos do discurso de bom moço, de bom garoto, que está fazendo o melhor e o necessário, né? Então a gente veio hoje aqui transmitir através da sua audiência as informações que partem dos servidores sobre tudo que está acontecendo. Sim. Antes do Gesiel, eu vou falar mais aqui uma situação.
Gisel, depois eu falo. Seja bem-vindo, então, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é importante esclarecer tudo o que está acontecendo, Sim. né? As declarações que o prefeito tem feito, nós rebatemos muita coisa, mas acima de tudo são inverdades. Inverdades sendo. Que eu não posso falar outra coisa, agora é inverdade. A gente já entrar nesse assunto. Gente, o que eu ia falar era o seguinte: você que está ao vivo aí, o nosso áudio tá top, porque da outra vez nós tivemos um problema no áudio. Eu lembrei de novo, deu um branco naquela hora eu ia falar, e o Gisel falou baixinho e me lembrei do áudio. Se tiver com algum problema no áudio, por favor, passa uma mensagem aí pra gente corrigir, tá? Gisel, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para vocês vão responder. E, na verdade, eu vou fazer poucas perguntas. Eu quero que vocês, eu quero abrir o espaço para vocês. O espaço é 100% para vocês esclarecerem, falarem, né? Porque a gente ouve, eu já vi alguns vídeos, né? Do gestor, já vi vídeo de vocês. E tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas, né? Eu não sei quais são as inverdades, vocês vão falar quais são as inverdades que está sendo falada aí, né? Mas a primeira pergunta é o seguinte: quando nós divulgamos esse programa de hoje, alguém ligado ao governo, ao município, me ligou, alguém que ligado a ele e ligado a mim, e fez o seguinte questionamento: Kizan, eles estão fazendo toda essa celeuma, todo esse barulho, mas nós não fomos procurados. Isso que me falou foi alguém ligado ao governo e à Câmara. Eles não procuraram nem a Câmara, nem os vereadores e nem o executivo, o gestor. Inclusive, ele falou que tinha um áudio da dona Adria, né, para o presidente da Câmara, né, um áudio assim um pouco alterado, enfim. Eu queria que vocês respondessem aqui para nós, aqui para o Papo Aguçado e para a população, se isso procede, se vocês não procuraram, se vocês procuraram, né, a Câmara e o município para tentar um diálogo, para tentar conversar, para esclarecer o que estava acontecendo. Eu acho que a dona Adria, né, vai... Sim. Em primeiro lugar, essas discussões que estão acontecendo sobre perseguição contra o funcionalismo público, tentativa de diminuição de salário, não é de agora, não começou ontem. Nós já estamos aí desde antes do Carnaval, nessa celeuma, né, discutindo com a administração pública. Inclusive o próprio prefeito participou de uma assembleia com a categoria dos professores, onde ele disse que pós-carnaval ele iria sentar para discutir sobre esse projeto de lei. E quais outras categorias de outros projetos de lei que estão na Câmara, foi protocolado na Câmara, inclusive eu tenho um ofício que, pelo um erro da Câmara, quando o sindicato solicitou um ofício para a Câmara pedindo cópia, veio um memorando da Prefeitura que o prefeito estava solicitando uma extraordinária, urgentíssima, para aprovação daqueles projetos. Então, em nenhum momento ele chamou o sindicato para dizer que iria estar protocolando projetos de lei que iria alterar o salário dos servidores. E nós, servidores públicos, e como sindicato, a gente já conhece como funciona o município de Monte Alegre. O projeto de lei é protocolado meio-dia, 6 horas da tarde, entra na pauta. Eles não chamam as entidades sindicais. Nós temos ofício na prefeitura, desde a suplementar, quando o novo gestor assumiu, solicitando reunião para debate de todas as temáticas que referem ao servidor público. Em relação ao áudio agressivo que eles citam, que eu falei, que eu chamei nome, eu não mandei para o presidente da Câmara, eu mandei para o Madison, que hoje está como presidente da Câmara. Mas foi antes dele assumir a presidência. E é meu primo. Sim. E ele me ligou
9 e pouco da noite, minha prima, está acontecendo isso, porque o Conselho de Ética tinha protocolado outra situação, e eu cobrei dele que ele estava agora como presidente e que ele tinha que fazer o papel de legislativo e não baixar a cabeça para tudo que o gestor estava solicitando, porque o que nós, como população e como servidores, estávamos observando era que tudo que entrava na Câmara, se a gente não fosse para a luta, para a briga, ia ser aprovado, porque em nenhum momento eles chamam os sindicatos para discutir. Eles ultrapassam, eles extrapolam todo o limite, eles passam por cima da gente. E não é assim que funciona. Então, se o sindicato não fica sabendo desses projetos de lei, se a gente não faz manifestações, as coisas vão atropelando o funcionalismo público sem nenhum respeito. Isso não é de agora. Então, eu tive uma conversa calorosa com ele, com o Madison, e tive dessa forma calorosa com ele, porque ele é meu primo, é da família, e com a família da gente a gente conversa do jeito que a gente quer, a gente não tem cerimônia. Então, cobrei mesmo dele, chamei mesmo algumas coisas para ele, porque eu acho assim que quando você se torna vereador, você tem que defender o povo, você tem que defender as leis, você não tem que baixar a cabeça para tudo que o gestor quer. Você tem que ser imparcial. E é o que a gente percebe que os vereadores não são. Porque nós tivemos uma reunião e o doutor Sanderson estava na Câmara quando os professores tiveram uma manifestação lá e para discutir sobre esses projetos de lei. E se a gente não tivesse ficado sabendo daquela reunião que ia ter, o projeto tinha passado. Sem nenhuma comunicação com os sindicatos. Isso antes, né? Bem antes do Carnaval. Então, essa discussão, a gestão não está sendo pega de surpresa. Isso está vindo de agora. Graças a Deus, uma pessoa de bom coração ouviu, né, uma conversa informal deles em uma viagem e mandou umas informações onde eles estavam tramando contra o funcionalismo público. Monte Alegre tem 2 sindicatos. Se querem mexer no salário dos servidores, por que não chama as entidades sindicais? O prefeito ele não quer diálogo com os sindicatos. Ele deixa claro como ele persegue o funcionalismo público, como ele ataca os sindicatos, sem nenhum respeito. Então, foi isso que aconteceu. Não está sendo nenhuma surpresa para a administração pública, não. Nós só estamos nos defendendo de situações que estão acontecendo, que se a gente não tomar uma atitude, como nós estamos tomando como sindicato, eles atropelam e quando a gente fica sabendo já está publicado no Diário Oficial, sem nenhuma comunicação com os servidores. É isso que está acontecendo no município de Monte Alegre. Então, na verdade, não houve uma comunicação por parte do Executivo. Não, eles tramam, criam um projeto de lei, encaminham para a Câmara e eles não comunicam os sindicatos. Fazendo isso. Deixa eu esclarecer, esse tem uma cronologia, tá? O que aconteceu? Nós fomos para uma reunião de assembleia, sei lá, bem antes do Carnaval. O prefeito se comprometeu a não mexer no salário, foi lá em janeiro, né? O prefeito se comprometeu a mexer em janeiro e nós íamos sentar em fevereiro. Mas, ó, veja só, Guizão. Quem gera a folha? É a prefeitura. Quem faz pagamento? É a prefeitura. Quer dizer que nós vamos ter que ter os dados, sendo que eles não nos forneceram. E outra coisa, conversa, temos sim muitas com o secretário, deposto há poucos dias, que era o Divanildo. Esse papinho de ir para as redes sociais, falar em verdade, dizendo que nós não apresentamos. Gente, quem apresenta a numeração eles. Nós vamos contestar a numeração dele. Nós vamos contestar. Mas quem tem que dizer que não pode pagar são eles. E ele não faz isso. O prefeito não faz isso. O secretário dele não fazem isso. Esse papinho de dizer que a gente não levou os dados é descabido. A população é descabida. Quem tem os dados é a prefeitura, Kizan. Não somos nós.
nós conseguimos filtrar muita coisa no portal de transparência, outra coisa. E de passagem, até o portal de transparência, você vai procurar, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal lá, está atrasada desde o ano passado. Para se você for fazer, pegar a réu para procurar os dados, não está atualizado desde o ano passado. Aí eu pergunto, cadê o Ministério Público, cadê todo mundo nessa história? Porque as coisas não estão sendo atualizadas. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Parir dados? É descabido isso. Nós não temos informação. Hoje, nós temos folha de janeiro, viu? Folha de janeiro nós temos. Folha de fevereiro não temos. E outra coisa, só para terminar a cronologia. Aí beleza. Terminou o carnaval o prefeito nem estava aqui, né? Estava em Rio de Janeiro. Beleza. Estava em Rio de Janeiro. E depois você vem o aniversário da cidade. Chega no aniversário da cidade, não tem como atender. A gente fez uma assembleia. Nessa assembleia foi que nós deliberamos o estado de greve, a primeira assembleia, sem ser de hoje. Nós deliberamos o estado de greve e oficializamos. Mas em hipótese nenhuma, em momento nenhum, nós fomos chamados para conversar. Então essa balela do prefeito, esse papinho do prefeito nas redes sociais, dizer que nós não apresentamos, é mentiroso. Desculpa, é verdade. O advogado só me contou que ele veio para cá. É verdade. Mas é isso. Agora, dizer que nós não apresentamos... Outra coisa, outra situação em relação à Câmara. Tá? Em relação à Câmara. Nós vamos fazer debate com a Câmara sim. Mas quando tiver nas comissões, quando tiver. Porque quem vai mandar o projeto para o Executivo, para a Câmara, é o Executivo. Então nós temos nesse momento que focar onde? No Executivo. Agora não dá de ir para a rede social falar mentira. É verdade. Gisele, quiser me permita, sobre essa questão da Câmara, não é nem que a gente não tenha tido esse contato. O professor Gesiel estava numa agenda em Itaituba. Quando nós estivemos aqui, Kizan, da última vez, a gente tratou sobre esse assunto justamente, né? Da tratativa que ocorreu com o prefeito após uma manifestação dos servidores na Câmara, que resultou numa reunião e, posteriormente, um compromisso assumido entre o prefeito e as categorias de servidores públicos, onde o prefeito, na ocasião, concordou. Nós apresentamos todos os números que ele havia solicitado e ele concordou que, após o carnaval, nós teríamos uma reunião onde ele faria um levantamento prévio da situação financeira do município e nós teríamos a oportunidade de apresentar para ele uma proposta alternativa à que ele tinha proposto, certo? Mas lembrando, tudo se iniciou, e eu lembro que se forem buscar, se a tua audiência for buscar lá no vídeo anterior, a gente destrincha isso com precisão. Tudo ocorreu com vazamento de informações, informação de bastidores, de que a Câmara estaria sendo convocada para uma sessão extraordinária anterior, ou melhor, antes do fim do recesso, né? Ainda durante o recesso legislativo, para que aprovasse projetos que iam tirar benefícios, fazer corte de salário dos servidores públicos. Aí a Câmara se fez presente, ou melhor, os servidores fizeram presente na Câmara, e na oportunidade, no mesmo dia, é importante destacar isso, o professor Okada, que é representante do Sintep, e eu entramos em contato com o então secretário de Educação, o professor Divanildo, e o professor Divanildo agendou uma reunião com o prefeito logo cedo, na residência dele, antes da sessão na Câmara. E nós nos dirigimos, 7 horas da manhã, para a casa do prefeito. Inclusive a contragosto de alguns membros da categoria, de alguns servidores, né, que acharam que não era adequado nós irmos à casa do prefeito reunir com ele. Mas naquele momento a gente não víamos outra alternativa. E lá fomos, lá chegamos e tivemos uma conversa promissora com ele, onde o prefeito destacou algumas palavras. E ele repetiu essas palavras em assembleia depois. Ele demonstrou que ele se sentia ameaçado, que se sentia
injustiçado por várias palavras vindas de servidores públicos, que ele sentia que ele não tinha o apoio dos servidores públicos, declarou que ele não se elegeu com o apoio do funcionalismo público e disse que, apesar de todos os ataques que ele declarou ter sofrido, ele não guardava mágoa de ninguém. E nem tinha a intenção de prejudicar ou perseguir qualquer servidor público. Parafraseando ele disse: no coração de Júnior Age, se citou em terceira pessoa, não existe maldade. No meu coração não existe maldade. E eu posso até dizer que eu o respeitei quando eu vi isso. Quando ouvi isso. Conquistou. Não totalmente, mas me pareceu uma pessoa acessível, sincera, flexível, alguém que estava comprometido e que tinha sido mal orientado. Pois ele nos informou na ocasião que ele contratou um dos melhores escritórios de advocacia do Pará para assessorá-los e que ele não admitia que esse escritório errasse. Portanto, ele tinha se pautado naqueles projetos de lei com orientação desse escritório. Salvo engano, é João Brasil. Brasil. Mesmo. Né? E esse escritório teria feito um levantamento da legislação do município e tinha passado para ele a minuta daquele projeto de lei. E é interessante porque aquele projeto de lei, ele o 02, né? Ele não é que ele represente, ele reprisa os mesmos moldes do projeto de lei que foi aprovado no Estado do Pará, a Lei 8.000 que foi revogado posteriormente. Até um artigo no final que fala sobre a VPNI. É bem parecido, bem semelhante. O que me faz pensar que ou ele era o escritório que orientou o Estado do Pará, ou ele copiou o que o Estado do Pará fez, né? Enfim, nesse contexto todo, o prefeito até nos elogiou na ocasião, dizendo que achava muito louvável o Sintep estar procurando ele. Na ocasião até mencionou a Adria, né, como presidente do outro sindicato, a qual supostamente não teria tido a mesma sinceridade com ele, ou a mesma relação, né, que ao contrário de tentar se comunicar, de tentar resolver ou dialogar com ele, ela teria o atacado, né, e teria maquinado, juntamente com o governo anterior, algumas situações para beneficiar indevidamente algumas categorias de servidores. E naquela ocasião ele disse para a gente: vamos para a Câmara, que vai ter uma reunião, que não seria uma sessão extraordinária, que não seria o envio dos projetos, mas apenas a apresentação do projeto para a Câmara. E nós chegamos na Câmara. Quando lá chegamos, o secretário de administração, o Jean, já estava reunido com os vereadores. Não é isso? E ele já estava reunido, o professor Gisele estava em Itaituba, a professora Adria participou da reunião conosco. Como representante da categoria, participamos o professor Cada, a professora Adria, a professora Ednelza, não é isso? E eu como advogado, representante do Sintep. E foram feitas algumas falas dos vereadores, falas muito complacentes, eu diria. Anteriormente à permissão de nós entrarmos na sala de reunião da Câmara, para participar da reunião, eles já tinham se reunido anteriormente, já estavam reunidos há algum tempo. E depois o secretário de administração, durante as falas, disse que ele já tinha apresentado os projetos, já tinha lido os projetos para a Câmara. E aí o prefeito pediu que ele lesse novamente o projeto que se referia à situação da educação, que era o projeto 02, né? Mas nem mencionou os outros projetos que também tinham sido apresentados ali. Então, quer dizer, nós nos reunimos com a Câmara, na oportunidade a professora Adria fez uma fala, o professor Cada fez uma fala, a professora Ednelza fez uma fala emocionante, solicitando dos vereadores compromisso com o funcionalismo, com os professores, com os servidores e com a moral social. E saiu dali um compromisso de suspensão
da tramitação do projeto, ou melhor, que o projeto não seria protocolado na Câmara, e que isso era numa sexta-feira. E foi protocolado. E que na segunda-feira... Já estava. Tinha sido apresentado já pelo estava secretário de protocolado. administração, né? E na segunda-feira o professor Gesiel já tinha chego e nós fizemos uma assembleia lá naquela quadra aberta do Carimelém, conhecido como Tatuzão, e o prefeito esteve presente. Na reunião, logo que ele chegou, os professores, os servidores, inclusive dos servidores dos dois sindicatos, né, de todas as categorias, o funcionalismo público municipal se fez massivamente presente, e até quando ele chegou teve uma exaltação, né, as pessoas tentaram vaiar. O professor Gesiel, com muita consideração ao prefeito, solicitou que eles silenciassem, que não vaiassem o prefeito, que nós não estávamos ali para debater, que nós não estávamos ali para qualquer outra finalidade que não fosse para ouvir o prefeito e apresentar para ele as nossas demandas. Então, a partir dali, a reunião foi conduzida da forma mais solícita possível, da forma mais agradável, cordial possível, né, onde o professor Gesiel apresentou para ele todos os números das projeções, e já a gente vai falar sobre isso, o professor Gesiel vai poder falar melhor, e o que ficou demonstrado ali é que o prefeito não tinha conhecimento do orçamento para 2025, porque o cálculo que ele fez foi com base no orçamento de 2024, e o orçamento ele é crescente, né? E o professor Gesiel, fazendo a projeção do orçamento de 2025, demonstrou que não haveria déficit. Posso só abrir um parênteses? Foi interessante nessa apresentação, porque a minha apresentação ela tinha sido preparada em duas vertentes. Lei de responsabilidade fiscal, ok? Inclusive citar o artigo constitucional tal, que determina, por exemplo, que antes de haver corte, você tem que primeiro cortar parte dos comissionados, depois você zera os temporários e depois você vai fazer um corte nos servidores. É isso que determina. E aí eu fiquei muito intrigado porque ele disse que não tinha nada a ver com a LRF, tinha a ver com a falta de recolhimento da patronal de 2024. Aí tudo bem, eu até pulei, disse assim, então vou pular essa parte aqui e mostramos todos os números, vimos que dava de pagar tudo. E para nossa surpresa agora, né, nesse período agora, ele só vem questionar a lei de responsabilidade fiscal. Argumentar pela lei de responsabilidade fiscal. Então, bora fazer o seguinte, para falar de números, vamos. O que o projeto ele retira do serviço? Acho que nós já falamos aqui na passado, mas bora repetir. Posso repetir? Tipo assim, porque eu ouvi falar que houve outras alterações. Teve sim. Então eu queria que tu explicasse pra gente e tu falasse o seguinte, o recurso da previsão para 2027. Eu também quero falar de FPM. Assim, tudo bem. A arrecadação do município. Então, vamos lá. Previsão FUNEB, mais de 140 milhões, tá? A projeção inicial que eu fiz de folha, lembrando que a folha real vai ser a folha de março, que a folha de janeiro tá boa parte dos servidores, aí eu tenho que discutir uma questão muito séria, né? Que é o inchaço da folha de pagamento, tá? Saiu de comissionados da educação, está em mais de 300, vai varar os 400 comissionados, só de comissionados, tá? Não estou falando nem de temporários, tá? Só falando só de comissionados. Inclusive eu tive, acho que eu tive lá e eles aprovaram acréscimo, né? Acréscimo de comissionado. Ele criou alguns cargos, né? Mais ou menos, acho que vocês... Mas enfim, vamos depois vamos lá. Entra nessa parte. Tá, nessa situação dos valores, tu tem o seguinte, a minha projeção, mesmo já com impacto, com tudo, ele vai bater lá pelos
o gasto com folha da educação vai lá vai cair para casa dos 80%, né? 80 e poucos por cento. A grande questão é o seguinte, é que a lotação melhorou um pouco. Eu senti que a lotação deu uma melhorada. A lotação melhorando, a folha cai. Então, no final, ali para a banda de março, ali para março, abril, eu já teria como projetar quanto é que ia dar mais ou menos o percentual de folha. Mas não dá de tu ter o real, assim, tá abaixo de 60, né? Tá abaixo de 60. Por quê? Porque ele entra, por exemplo, o recurso de janeiro vai dar baixíssimo. Por quê? Porque entra um recurso a mais do Fundeb, e esse recurso a mais, ele faz com que o percentual de folha caia. Então, ele não é uma folha real. Estou sendo muito direto, poderia estar sendo mentiroso, agindo de inverdades aqui. Mas eu estou sendo bem sincero no que tem que ser falado. A fevereiro já começou a aumentar o percentual, entendeu? E o real mesmo, um real de folha mesmo, é para março. Março, abril, a gente vai ter o real de folha. Então, o prefeito ele não pode dizer que está acima, se nem ele sabe. Ele não sabe. Tu sabe quanto está dando a folha hoje, não? Eu tenho todo que foi, eu estava com o meu computador, eu tenho tudo isso já formatado. Tá? Mas está na faixa da educação 7 milhões e pouco, 7 milhões e mais, já com patronal, com tudo, e a folha geral está batendo 12. Inclusive, formatado, aguardando a reunião com o governo. Ainda tem isso, né? Para apresentar para eles e tentar justificar a desnecessidade de fazer os cortes que ele está pretendendo, né? Era essa a intenção. Agora vem com inverdade dizer que nós simplesmente não procuramos. Para com isso. Entendeu? Secretário. Sim, no dia que assumiu, eu falei para ela, eu procurei ela. Pois é, inclusive eu vi um vídeo. Sim, foi quando o negócio começou a esquentar, que nós descobrimos que nesse livro, eu saí da reunião com a secretária, né? Isso lá pelas 10, 11 horas da manhã, e quando foi 2 horas, 3 horas da tarde, chega o áudio de uma mente brilhante lá no aeroporto de Santarém, entendeu? E que pegou o áudio do prefeito articulando com os vereadores toda a retirada já do projeto de lei e tudo, sendo que nós não fomos procurados. Então, essa conversa de que nós deixamos de procurar, isso é uma inverdade. É uma inverdade. É assim, só para complementar, que as classes que vão ser atingidas não é só os professores, todas as classes de nível superior e médio. Né? E quando ele fala, nas palavras do gestor, que ele está preocupado com o funcionalismo público, ele não está. E aí eu tenho como provar isso. Por quê? Quando ele iniciou lá na suplementar uma perseguição contra a classe dos ACS, a classe dos ACS, ela paga, o salário base dessa classe é paga pelo governo federal. É o governo federal que mantém essa categoria. O que o município tem que fazer? Somente complementar com as gratificações que a própria lei do município ampara essa classe. Então, ele disse em vários vídeos dele que o sindicato ganhou uma ação judicial por revalia, porque não teve defesa no processo. Esse processo que garante a insalubridade de 40% para esses servidores, ele demorou 2 anos. Nós ficamos, e antes do sindicato entrar na justiça, a gente passou várias vezes na prefeitura tentando acordo com o gestor anterior e eles não quiseram. Mandaram a gente ir para a justiça, brigar pelos direitos de servidores. E o papel do sindicato é esse, é entrar na justiça se não tem diálogo com a gestão. Quando ele assumiu, que ele entrou pedindo suspensão e tudo mais, conseguimos derrubar a suspensão, saiu o mês passado, a desembargadora concedeu o ganho para essa categoria, e ele entrou de novo com mais um pedido que está percorrendo aí. E nessa tramitação, o sindicato chegou com o gestor da saúde e fez a seguinte proposta, prefeito, e falamos com ele. Só voltando lá atrás, depois que
teve a reunião com os professores lá no Tatuzão, no final da reunião, como foi discutido só a questão dos professores, nós, Sindicato de Servidores Públicos, eu e o Erasmo, nos aproximamos dele e dissemos assim: prefeito, nós precisamos reunir com o senhor para tratar das outras categorias que tem projeto de lei aí que vai ser alterado. Ele disse: eu não quero conversa contigo. Aí eu disse: então o assunto é pessoal? Ele olhou para mim e disse assim: é pessoal mesmo. Eu disse: então saia da sua cadeira de prefeito, porque o senhor não está usando a sua impessoalidade. Porque quando um prefeito diz para um presidente de sindicato, uma representante de sindicato, que tem algo pessoal, então ele não está usando a impessoalidade na administração pública, que é obrigatória. Ele não precisa gostar de mim e nem do Gesiel, porque nós nos posicionamos politicamente contra. E nós nos posicionamos politicamente contra ele justamente para evitar o que está acontecendo agora. E por conta desse posicionamento, que a gente diz que é a democracia, que tem que ser respeitada, hoje ele ataca os presidentes de sindicato. Então, depois disso, a gente teve uma discussão calorosa, onde ele disse: é porque eu não confio, porque eu não sei o que, eu digo: não precisa confiar. Aí ele disse: é porque tu fica entrando com esses processos judiciais, onerando o município. Eu digo: porque não tem diálogo com a gestão. Porque se tem uma administração pública que tem diálogo com a gestão, a gente resolve na base dos acordos coletivos. E aí a gente não vai para a justiça, para o judiciário. Mas quando não tem abertura, não tem diálogo, qual é a solução do funcionalismo público? Ir para a justiça. Mesmo assim, nós marcamos uma reunião onde o Madison, presidente da Câmara, que é meu primo, o Haroldinho, a Cleuda, e tinha mais outros vereadores intermediários lá para ele atender. O secretário de administração, eu tenho áudio aqui dizendo, do vereador dizendo que ele não queria. Bateu na mesa e disse que não era para o prefeito atender nenhum presidente de sindicato. E os vereadores foram para cima e disseram: não, tem que ouvir, pelo menos vai ouvir eles. O nosso advogado, o doutor Bruno, veio de Santarém e a gente participou de uma reunião onde a gente debateu cada projeto, os 3 projetos que ia afetar as classes. O projeto do ISACES, que ele estava tirando um incentivo adicional financeiro que é pago pelo governo federal, não é pago pelo município. Ele estava querendo tirar do ISACES. E plantões noturnos da enfermagem. Então, houve uma reunião onde nós mostramos os pontos, os erros dos projetos, e esses projetos foi retirado. Então, depois disso, não houve mais diálogo. A gente estava esperando um posicionamento em relação já à questão dos professores. Então, o que acontece, o que está acontecendo hoje? O prefeito quer embate, quer perseguir, os servidores estão adoecendo. Mesmo nessa reunião, eu fiz uma proposta milionária para a prefeitura. Milionária. Eu disse: prefeito, existe 2 processos judiciais das categorias dos ACS e ACE. Essa de 40%, que o senhor já está recorrendo, e vai sair a decisão. E tem da escolaridade deles, que hoje esses profissionais são reconhecidos como nível médio técnico. E essa ação judicial logo está chegando por aqui. Vamos resolver logo essa questão da insalubridade dos ACS, parar com essa briga. Eu retiro, o sindicato conversa com a classe, a gente retira esse processo que vai gerar em torno de 4 milhões para o município de Monte Alegre pagar de retroativo para essa classe. Aí ele olhou e disse assim: tu retira? Eu digo: retiramos. Nós conversamos com a classe, eu fiz assembleia com a classe. A classe aceitou, se ele parasse de perseguir e se ele reconhecesse que eles tinham ganhado na justiça o processo da insalubridade. Ele aceitou? Não aceitou. Uma semana depois, ele foi notificado na pessoa dele, pela justiça daqui, para ele pagar, incorporar no salário do pessoal dos ACE a escolaridade de 50%, nível técnico. E hoje, ele incorporou, ele foi notificado com multa até, pessoalmente, na pessoa dele. Incorporou. Automaticamente, quando ele incorpora dos ACE, o doutor Bruno notificou à justiça
que os ACS precisa ser incorporado. Ele só incorporou dos 13 ACE, que a gente conhece com os meninos da dengue, que trabalham com a dengue. Ele só incorporou desses. Automaticamente, os ACS vão ter direito, que são 146 ACS no município, vão ter direito. E aí vai gerar a dívida de 4 milhões para o município, que ele não quis, de retroativo, que ele não quis acordo. Então, ele não está preocupado com recurso. Ele está preocupado em estar perseguindo o servidor público. Porque se ele tivesse preocupado com o recurso do município, ele tinha feito acordo com a classe, que estava ofertando para ele para retirar esse processo. De todos os servidores de nível superior, ele vai reduzir, fora esse projeto de lei que já estava tramitando, ele vai reduzir a escolaridade de nível superior de 80% para 50%, e do nível técnico, que é nível médio, a escolaridade de 50% para 30%. É mais ou menos parecido. Não, na verdade é assim, né? Presta atenção, a educação incorpora isso na educação. Uhum. A educação, além dos 40% de incentivo do fundo, 5% da regência de classe, tá? Dá 45%. Aí vem mais, quem tem nível superior, 30%, porque vai sair de 80 para 50. Entendeu? E todo mundo que tiver educação aqui, tiver 50, vai para 30. Efeito cascata. Então, por exemplo, o nível superior hoje, aquele vídeo que eu fiz lá, que eu botei 3.435, é aquele valor calculado que vai ser descontado de 75% do salário base. R$2.000 e pouco. É isso. Perda real. 200 horas, calculo com 200 horas, tá? E aí o que a Adria falou, lembrando que ainda tem no nosso combozinho lá, né? O triênio, que sai de triênio para ir para quinquênio, tá? Que volta para quinquênio. Ou seja, para servidores aí, meu irmão, nosso debate, nosso discurso, nossa conversa sempre foi o seguinte: Kizan, funcionalismo público movimenta mercado. Entenda o seguinte. É isso que eu quero perguntar, é o seguinte. Mais ou menos vai custar quanto isso? Quanto vai impactar na... 2 milhões. A menos no comércio, na economia do município. Mensais. Mensal. Todo mundo. Aí tu tem que lembrar o seguinte. Eu tenho uma funcionária. Essa funcionária tem família. A Adria tem uma funcionária. A funcionária tem família. Eu só construo quando estou numa situação mais cômoda na minha vida. Quando sobra material de construção, você vai ver o que vai acontecer. A medicação é algo que é mais roupa, isso, aquilo, combustível. Vai ser uma redução. Imagine. Vamos botar 3 mil a menos, só para a gente fazer um cálculo melhor. 3 mil a menos. Tem gente que tem 2, 3 empréstimos. Aí diz assim, alguns dizem assim, né? Dizem, ninguém tem nada a ver com o empréstimo do outro. Meu querido, minha querida, população de Monte Alegre, só construímos, eu tenho consignado. Sabe por que eu fiz o consignado? Porque eu precisava terminar a minha construção da minha obra de casa. Acho que quase todos têm. Pago um carro, eu preciso ter. Então aí diz assim, eu planejei isso de acordo com o que eu tinha de orçamento. Se eu tenho X de orçamento e aquilo cabe do meu orçamento, agora quem em sã consciência vai dizer assim, mas vem um prefeito, eu tenho que me conter, né? Vem um prefeito que... À vontade. Não, tem que conter, evitar os processos judiciais. É um advogado aqui do lado, ele vai querer me... Então, assim, eu tenho um prefeito que simplesmente diz assim, o Kizan não merece ganhar o salário que ele tem. Muito alto. É muito alto. E foi conquistado de maneira indevida lembrando, com outros governos. Inclusive, eu conversei com uma pessoa hoje. Essa Absurdo pessoa esse cara, absurdo. Tem professor que tem Hilux.
Cara, eu fiquei olhando pra ele. Graças a É Deus. um absurdo assim um professor ter razão. Professor de Hilux, cara, ele deveria ter iate, pô. O professor merece. Como todos os Mas servidores. sabe o que é isso, Kizan? Sabe o que é isso? É um processo de desvalorização que aconteceu desde o governo federal passado. Eles construiu, demonizou O servidor público. o servidor público, Né? demonizou os profissionais da educação. Ou seja, o profissional da educação é quem forma toda a sociedade. Sim. E aí é uma cobrança exacerbada contra os servidores. Por exemplo, vou te dizer uma coisa. Eu já disse para minha categoria. A partir de hoje, acabou levar a escola na costa, mano. Acabou. Nós fazemos festa junina, nós fazemos isso, fazemos aquilo. Gente, pelo amor de Deus. Você sabe muito bem disso. Quantas vezes, quantas vezes eu não tinha, às vezes, brincando, 300, 400 reais num evento, 300, 400, 500 reais ou mais, num evento para fazer a coisa acontecer dentro da minha escola, levando a escola na costa. Na realidade, Gisele, eu tenho uma concepção do servidor. O servidor público, ele mantém a máquina funcionando. Né? Total. Cara. Total. Aí o cara desvalorizar essa classe, pelo amor de Deus. Não, é absurdo. e ainda jogando a população contra essa categoria, contra o professor. Gente, O servidor público em geral, né? não, sim, contra o servidor. Os pais, você entrega seus filhos na mão de um profissional. Você entrega. Você diz assim, ó, pode cuidar dele. Agora você vem dizer que ele não merece o que ele ganha. Isso porque um prefeito disse que ele ganha muito, sendo que a aposentadoria é desse prefeito, que nunca trabalhou na vida. Viveu da política pública. Desculpa aí, meu advogado. Falando nisso, quanto é mesmo, Gabriel? 30 mil reais. Aposentadoria, Mais 21 mil reais de salário. Ah, para com isso. Aí o professor não pode ganhar um salário. Aí vem estampar dizendo que a gente ganha 13 mil reais, não sei o quê. Só para te dizer uma coisa, população, só para esclarecer. Sabe quanto é o imposto que nós pagamos? 27% e meio de imposto de renda, mais 14% de previdência municipal. Só aí já foi metade do meu salário. Aí eu ganho bem? Então existe está acontecendo alguma coisa, né, nessa sociedade que não dá de entender. Antes, a valorização que existia do serviço público, do professor. Hoje o professor é demonizado. Nós, na rede estadual, tivemos que, graças a Deus, tivemos os indígenas que estavam com a gente. Várias vezes eu fui para o acampamento da BR. Estávamos firmes e conseguimos revogar uma legislação. E hoje, Kizan, a categoria, quando eu falo categoria, eu estou falando dos servidores públicos de Monte Alegre. Sim. Todos deram um exemplo. Fizeram uma carreata belíssima, uma assembleia belíssima. Ou seja, demonstrou força. E é algo que nós vamos reagir. Para o enfrentamento. Nós vamos reagir. Nós não vamos aceitar o desmando de nenhum gestor. Porque nunca fomos afrontados. Falavam tanto do ex-prefeito Jardel Vasconcelos, que era perseguidor, que era isso, que era aquilo, que era A, que era B. Ele nunca fez isso. Nunca. Diga-se de passagem, tivemos nossos problemas. Sim. Tivemos nossos problemas, sim. Mas não nessa... Não, nunca chegou nem perto disso. Tinha um problema de carga horária, uma coisa ou outra tal. Mas próximo de uma retirada absurda. É absurda. Gisele, é interessante porque a gente ouve no discurso do prefeito Júnior Ágio, sempre, com muita frequência, a expressão mudança. Governo da mudança. Mas a política que ele vem fazendo aqui é uma política muito antiga. Muito. Né? Muito. Com a diferença de que ele foi tão mais audacioso que os outros anteriores, que ele está achando que
ele pode retirar salários, cortar na carne. E a gente sabe que judicialmente... Aí a gente tem uma situação que, e aí é importante frisar isso, porque assim, é um ato inédito. Aqui no oeste do Pará, quando a gente fala de direitos trabalhistas de servidor público, o ato do prefeito Júnior Age é inédito. O prefeito Júnior Age, ele fala que a gratificação de escolaridade dos servidores públicos dos outros municípios, todos, e ele ainda disse mais, se eu não salvo engano, ele disse que a lei permite que a gratificação de escolaridade seja de 50%. É verdade. Aliás, é uma inverdade. Eu não sei de onde a assessoria jurídica dele tirou isso, ou se ele tirou do sonho dele. Ou do chat GPT. Que existe uma lei que limita essa gratificação. Ou mesmo que nos municípios daqui da região, nenhum pague gratificação de 80%. Mas o X da questão não é esse, se é 50%, se é 80%. A gente está falando de uma carreira. O significado de carreira do servidor público pressupõe valorização profissional durante o percurso do vínculo empregatício do servidor, o que pressupõe reajustes salariais, valorização profissional a partir do mérito, do desempenho, da escolaridade, da titularidade. Eu ouvi em um vídeo da nossa manifestação, alguém falar que o que o prefeito está fazendo é tirar penduricalhos. É verdade, é verdade. Sabe quais são os penduricalhos que o gestor quer tirar? Ele quer tirar a gratificação de escolaridade que o servidor público passa a ter direito quando ele passa 4 ou 5 anos na faculdade para se capacitar ainda mais para prestar um melhor serviço, seja na saúde, seja na educação. Então, é esse o penduricalho que o prefeito quer tirar. Ele quer tirar, por exemplo, no caso dos professores, ele quer transformar o adicional por tempo de serviço, que hoje é pago a cada 3 anos... Que é carreira, né? Que é carreira, justamente. Que hoje, a cada 3 anos, o servidor do magistério tem um aumento de 5% sobre o vencimento base. Não é sobre o salário, é sobre o vencimento base. Sim. Aí veja o quão esdrúxulo é o raciocínio. Para nivelar com os demais servidores, ele vai transformar o triênio em quinquênio, ou seja, não mais a cada 3 anos, mas a cada 5 anos. Ele quer nivelar por baixo. Mas, Kizan, eu tenho feito uma reflexão, e até fiz essa fala mais cedo na Assembleia. O prefeito Júnior Age, ele não tem preocupação alguma com o município de Monte Alegre. E ele não tem nem por que ter. Ele não tem raiz em Monte Alegre. Esse discurso dele se sentir filho de Monte Alegre, se sentir abraçado por Monte Alegre, é muito lindo. A gente já fez um Castanhal. E é uma narrativa, e aí a gente entra na parte da narrativa. A narrativa dele, eu tiro o meu chapéu para o prefeito Júnior Age. A inteligência dele, a capacidade de persuadir com a voz firme, mansa, boa aparência, é louvável, é admirável. Eu usaria outra palavra, né? Mas agora, por favor. Dentro de um contexto em que ele veio como prefeito, que se inseriu através da rede social, difundiu suas ideias, suas propostas e seus ideais a partir da rede social. E hoje ainda parece que não desceu do palanque. No entanto, de todas as propostas que ele fez, nenhuma falava que ele teria essa conduta. E, pelo contrário, sempre se defendeu das acusações, porque já os sindicatos, a oposição, já falavam o que ele ia fazer com o servidor público. Né? No período da campanha já falava. E o que ele dizia ao se defender? Eu jamais vou perseguir o servidor público. Meu coração não tem maldade. Eu me magoo, eu sofro. Sabe o que eu faço quando eu sofro? E eu vou falar isso aqui não para tentar desqualificá-lo. Eu até sinto uma certa vergonha alheia ao falar isso, mas eu falo. E falo abertamente porque é importante, porque as atitudes que ele está tomando não condizem com esse discurso. Ele diz que quando ele se sente muito afetado por alguma crítica ou algum ataque sofrido, ele se ajoelha ao lado da cama dele, se desdobra em choro e ora. É isso que o prefeito faz quando alguém o ataca.
Puxa. Talvez a gente possa sugerir isso para os servidores públicos, nesse momento que eles estão sofrendo tamanho ataque. Que orem para Deus, tocar no coração do prefeito, para que ele reveja que o mal não se paga com mal. E, dentro de um contexto em que a atitude dele não condiz com a narrativa, com o discurso dele, demonstra que ou ele está sendo muito mal orientado pelo secretário, porque tem quem diga que é o Jean, o mentor, o cabeça, né, o arquiteto do mal do governo do Júnior Hagi seria o secretário de administração. Não sei se ele tem toda essa capacidade, não. Mas tem os boatos de bastidores, e tudo que a gente sabe aqui é por bastidores. A gente não recebe informação vinda do governo. A gente recebe primeiro no corredor, aí a gente que se desdobre para ir atrás do governo para saber se é verdade. Né? Então, dizem as más línguas, dizem os corredores, que o arquiteto é o secretário de administração. O secretário de Educação, é importante destacar aqui, inclusive, que o início da nossa relação sindical com o secretário de Educação foi de uma desconfiança, o Edivanildo. Sim. Uma desconfiança porque ele já vinha de uma gestão como secretário em Alenquer, onde ele foi mal recebido ou talvez não tenha conseguido desenvolver o trabalho de acordo com o que o sindicato buscava, com as demandas do sindicato. E por essa razão ele participou de algum ato lá que não condiz com o que o sindicato prima. E por essa razão ele sofreu retaliação por parte... Retaliação não, né? Ele sofreu hostilidade por parte do sindicato, que não gostou do trabalho dele. Mas aqui, conosco, eu quero ressaltar a hombridade do secretário de Educação, Edivanildo, do compromisso que ele assumiu em nome do prefeito e com o aval do prefeito e que ele manteve até o final. Eu ouvi um áudio do secretário de Educação após a exoneração dele. Eu também ouvi. Onde ele disse: eu pedi para sair porque eu não concordo com o que eles vão fazer. Porque ele assumiu um compromisso com a gente. E o compromisso não era de não cortar salário. Era de debater, discutir e chegar a um consenso, já que o objetivo dele era ajustar as finanças. Mas aí, Kizan, eu volto para uma questão que eu acho que é de extrema importância para a população de Monte Alegre. Mesmo com um discurso lindo, firme, do prefeito Júnior Hagi, as ações dele contradizem tudo o que ele diz. E não preciso me referir a atos anteriores de outros assuntos. Basta a gente se pautar nessa questão. Porque, primeiro, ele disse que nós não procuramos ele. Aí nós procuramos, fomos até a sua residência. Lá, ele se colocou como o rei da bondade. Ou melhor, o puro de coração. E disse que até parabenizou o trabalho do sindicato por estar procurando ele e tudo mais, e assumiu um compromisso. Disse para o Gesiel, disse para a Assembleia, ao ser perguntado pelo Gesiel, que não tinha nada a ver com LRF, que não tinha nada a ver com lei de responsabilidade fiscal, que era uma medida que ele estava tomando porque precisava ajustar a questão da educação. Né? Era previdenciário naquele momento. E aí, a gente entra nessa questão da LRF porque naquele momento a gente teria feito a discussão com ele. E aí a gente não fez porque ele disse que não tinha nada a ver. E aí o que ele... O Gesiel já até mencionou, mas o que a lei de responsabilidade fiscal ela diz? Na verdade, é a Constituição que define. Constituição. A Constituição ela define que quando o recurso, quando o orçamento do sistema, né, do ente federado estiver comprometido, medidas de contingência têm que ser tomadas. E elas têm que ser tomadas em ordem prioritárias. Ou seja, em um primeiro momento, redução em pelo menos 20% dos cargos comissionados. Para tentar reduzir custos. Pois é. Não foi suficiente? Tem uma segunda... Era essa a pergunta que eu ia fazer. Segunda missão. Tá, Qual é a segunda missão? Demitir os temporários. Mas existe em Monte Alegre temporário? Puxa, Oxe. cada dia mais. Sério? Oxe. Aí vamos lá. O Gesiel já pode falar sobre isso, a Ada também pode falar sobre isso. Tudo bem. Sim. Então veja, se o objetivo é estabilizar as finanças, e até para atender a determinação da lei de responsabilidade fiscal, você teria que tomar essas medidas. Primeiro,
reduz o número de comissionados. Depois, demite os temporários que não estejam em cargos essenciais, certo? E por fim, somente por fim, se as medidas anteriores não forem suficientes, você pode mexer no salário dos servidores. Só lembrando que em contraponto está se contratando, está se criando comissionado, novos cargos. Aí tem... Quantos tem só na educação? Olha, Não dá para saber porque está cada dia mais. Cada dia mais. E aí ele ainda fez vai estabilizar, uma hora vai estabilizar. Tá? Ele ainda fez uma proeza. A lei de contratação temporária, que salvo engano é de 2019, salvo engano é 2019, ou antes, ou 2016, não me recordo agora. Tem uma lei aqui no município que ela trata de contratação temporária. E ela regulamenta o processo seletivo simplificado para a contratação temporária. Inclusive, ela enumera quais são as hipóteses que admitem a contratação temporária de servidores. Ele incluiu um mísero parágrafo na lei, que simplesmente esvaziou por completo a lei. É uma lei de inúmeros artigos, algumas laudas, que, com a inclusão de um único parágrafo, ele simplesmente esvaziou a lei. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele incluiu? Que nas hipóteses previstas no artigo 2º, salvo engano, o prefeito poderá fazer a contratação com dispensa, sem precisar de PSS. Está entendendo? Só que o artigo que ele menciona nesse parágrafo é justamente o artigo que descreve quais são as hipóteses de contratação temporária. Ou seja, para todas as hipóteses de contratação temporária, ele está desobrigado de fazer PSS. A lei não revogou absolutamente nada na lei, mas colocou um único dispositivo que esvazia ela por completo. Inclusive, nós vamos tomar providência em relação a isso, porque isso fere princípios da administração pública, princípio da moralidade, princípio da legalidade, princípio da transparência. E precedente súmula do STF, que define que a contratação temporária ela tem que ser feita na forma da lei, mediante a realização de PSS. Então, assim, para finalizar o que eu ia dizendo anteriormente, as ações do prefeito Júnior Age não condizem com o discurso dele. A narrativa criada por ele, as narrativas criadas por ele, são todas muito bem elaboradas. Porém, as ações dele não têm nada a ver. As ações dele, ele pode não ter maldade no coração, mas a caneta dele tem uma maldade intrínseca, porque todas as ações que ele tem tomado, elas são para prejudicar. Ele está tentando tomar o caminho mais fácil. Só que é um caminho confuso, porque numa lógica política, eu não consigo ver um final feliz para ele. Eu não consigo ver um final feliz para o que ele está fazendo. Porque se ele está achando que fazer isso agora, por ser o início do mandato dele, vai dar tempo para a população esquecer o que ele está fazendo, eu acho que ele está muito equivocado. Eu acho que ele está redondamente equivocado e a população não vai esquecer. E essa reação que está surgindo, e ela está surgindo com força, vai superar as expectativas dele. Se ele está achando que o funcionalismo público de Monte Alegre é um gigante adormecido, em coma, ele está muito equivocado. Na verdade, a análise dele é muito equivocada. Fala que a dívida é 3%. Já pensou? E que ele não se elegeu dependendo do funcionalismo. Esquece que esses 3%, um servidor, professor, tem dezenas de pessoas que dependem dele. Ou seja, multiplica um servidor desse por Mínimo 5. assim. Então, tipo assim, a matemática, ele falou, eu vi um vídeo dele que ele, matemática, 1 mais 2, 1 mais 1 é 2. Ele não está fazendo essa matemática. Enfim. Eu acho que ele tem que trocar a assessoria dele. Gente, nosso tempo tarde, mas eu gostaria que vocês falassem o seguinte: caso essa lei, o projeto for aprovado,
vai ser o próximo passo do sindicato? Vai depender da Assembleia, né? Posso? Do sindicato quanto Não, nós já aprovamos hoje o estado de greve no município. Estado de greve. Ou seja, qual é o estado de greve? Inclusive eu fiz alguns vídeos lá na nossa, depois da carreata, a gente fez uma reuniãozinha lá na praça. Eu disse, prefeito, nós estamos abertos a negociar ainda. O estado de greve é isso. Vamos oficializar eles do estado de greve, um alerta de greve, tá? E a partir de agora a categoria já sabe o que fazer. Nós vamos para a Câmara, todas as sessões, e se chegar a aprovar essa legislação, nós vamos paralisar o serviço público. Então fique ciente, sociedade, tá? Quem tiver contato com o prefeito, quem ainda faz uma defesa sem conhecer realmente os lados, os dois lados, porque eu só vou fazer defesa de alguém, Kizan, quando eu conheço a situação. Eu não faço defesa, não é lógica, não é racional algumas pessoas irem para uma rede social criticar professor, sendo que seu filho, ele é ensinado por um professor. Gente, aí tu diz assim, que professor não sei o quê. Gente, em toda profissão vai ter os bons e os ruins. Agora tu querer nivelar, tu simplesmente pegar a corda de uma pessoa que não tem compromisso nenhum, terminando os 4 anos, Kizan. Qual o compromisso que o prefeito tem? O prefeito tem casa própria? Aqui não tem, Kizan. Será que ele vai terminar os 4 anos? Pois é. Eu falo uma coisa, eu falei no vídeo que a gente fez. Se alguém quiser me encontrar, sabe na minha casa. É minha casa. Eu tenho residência fixa. Entendeu? Eu tô aqui contribuindo há 24 anos nesse município. Eu decidi morar em Monte Alegre. E hoje eu não saio daqui. Trouxe meus pais pra cá, Kizan. Meus filhos moram aqui. Só tenho um filho que mora em Santarém que está estudando. Mas meus filhos moram aqui. Eu tenho residência. Eu tenho uma história. Eu não sou aventureiro. E as pessoas descaracterizarem a nossa história e de muitos outros por causa de uma história de um aventureiro. Gente, aonde nós estamos? Que sociedade é essa, Monte Alegre? Que tipo de pessoas vocês estão se tornando? Isso é inadmissível. Isso é insano. Eu não tenho outra palavra. Então nós decretamos estado de greve e vamos para o enfrentamento. Nós vamos para o enfrentamento realmente. Porque quando eu falo enfrentamento, eu estou falando que nós não vamos aceitar. Se for preciso acampar na prefeitura, nós vamos. Se for preciso acampar na Câmara, nós vamos. Se for preciso acampar aonde for, nós vamos. Mas nós não vamos aceitar. Não vamos nos calar. Basta. Chega. Monte Alegre está dizendo o funcionalismo público, que é a mola. Gente, funcionário público é a mola. São 12 milhões todo mês aqui. Ainda temos o seguinte, se for para fazer o absurdo, nós vamos, sabe por quê? Se nós até falamos na Assembleia, se for para boicotar comércio que fala mal da gente, que nos critica, nós vamos boicotar. Hoje nós passamos em frente de um posto, que é o posto do vice-prefeito do município de Monte Alegre, que, se ele é vice-prefeito, ele tem que assumir, eu só abasteço lá, a Adria só abastece lá. Se for preciso, nós vamos boicotar comércios. Teve uma senhora aí que é dona de uma loja aqui no Planalto, falando mal, jogando coisa assim. Gente, essa pessoa, ela só sobrevive basicamente porque o dinheiro do funcionalismo público rola no município. Qual é o dinheiro do município de Monte Alegre? Vamos lá.
Funcionalismo público em primeiro lugar, e os aposentados. E boa parte desses aposentados também são da prefeitura. Tem os aposentados do INSS, mas gente, o dinheiro que rola no município de Monte Alegre chama-se gira a economia, que rola isso tudo, é o servidor público. Tu sabes muito bem, tu é comércio. Então simplesmente as pessoas virem nos criticar, nos chamar disso, aquilo na rede social, uma senhorazinha aí. Criticar não, né? Atacar em nome, em defesa do prefeito. Não, agora tem que falar. Tá aí uma moçazinha aí, que é sobrinha do prefeito, postando um videozinho da nossa cara, fazendo chacota. Ei, senhora, deixe de ser moleque, que eu não sou moleque. Me respeite, eu sou um pai de família. Vá fazer vídeo com os seus parceiros, não comigo. Me respeite, que eu não sou moleque. E assim, só para complementar, todas as classes estão em estado de greve. E fora, a nossa preocupação maior e minha é assim... Eu estou recebendo muita mensagem de servidores que estão adoecendo psicologicamente. Hoje nós vimos uma foto de um servidor, uma servidora estava sangrando pelo ouvido, sangrando com crise de ansiedade. Eu recebo de outros profissionais mensagem dizendo que tem servidor que está ameaçando tirar sua própria vida, porque estão mexendo na pior coisa. Então, assim, está um absurdo. A perseguição que está ocorrendo no município de Monte Alegre em cima do funcionalismo público é um absurdo. E aí eu quero responder também a essa menina que está me atacando muito nas redes sociais, postou vários vídeos criticou porque nós passamos na frente do hospital, que é rua, né? É rua, e sabemos que o hospital é mais recuado no incomodar. Atacando nas redes sociais, e não é de hoje, desde ontem que ela vem atacando, perguntando onde é que nós estávamos, onde é que eu estava quando o hospital estava na casa de férias. Eu estava na justiça. O município foi condenado em R$154 mil e o seu tio pagou essa conta agora em janeiro, por condições de trabalho que nós provamos como sindicato que os servidores estavam atuando de forma ilegal naquela casa de férias. Onde era que eu estava defendendo a população quando a pandemia estava ocorrendo? Eu estava na rua, eu estava nas barreiras de noite, eu estava encorajando o funcionalismo público a colocar a vida deles em risco para salvar a população de Monte Alegre. Era nesse lugar que eu estava. Agora você, onde você estava? Onde você estava quando nós estávamos no Ministério Público pedindo para abrir o hospital, porque nós fomos lá, eu fui lá e identifiquei que tinha condições de inaugurar já o hospital, porque senão ia se tornar um elefante branco e até hoje não ia ser inaugurado. E a gente montou uma comissão, fomos cobrar do Ministério Público. E aonde você estava nessa hora? Então não venha atacar pessoas que você não conhece a história. Porque eu, apesar dessa carinha aqui, tenho 2 filhos adultos. Eu sou mãe, eu fui pai e mãe dos meus filhos, e os meus filhos não têm vício. Eu criei meus filhos sozinho, com dignidade. Ninguém bate nessa cara, nenhum político vai bater na minha cara e dizer que eu conquistei alguma coisa na minha vida porque eu fiz acordo sujo com prefeitura ou porque eu fui pra cama com algum político. Me respeita antes de ir pra rede social falar besteira. É isso aí. Kizan, depois de palavras tão acaloradas e que são justificáveis devido à indignação com tudo que está acontecendo, né, com a iminente ameaça aos seus direitos, à sua estrutura salarial, a gente sabe que numa instabilidade que a gente já vive, com a inflação que a cada dia vem nos onerando mais, diminuindo cada vez mais a nossa capacidade de compra, um servidor público daqui de Monte Alegre, assim como de outros lugares, que em 2023 conseguia fazer uma cesta básica com um determinado valor, hoje precisa de 15% ou 20% a mais para fazer a mesma cesta básica. Então isso em si já compromete a capacidade de compra do servidor, ainda mais com esse corte que está sendo proposto. Isso realmente não é como se isso vai reduzir a qualidade de vida do servidor.
Porque o servidor, não é que ele... O servidor que recebe 6 mil, que recebe 8 mil, que recebe 10 mil, ele vive com essa faixa salarial. O padrão de vida dele... E quando eu falo de padrão de vida, eu não estou falando dos luxos. Eu estou falando das necessidades mesmo. É um servidor que primeiro, 27,5. Olha só. Servidor que recebe 10 mil, 27... É 10 mil ou é 15? Para chegar na alíquota de 27. 10 mil já está na alíquota de 27? Tá. Já. 10 mil, 27,5, que significa R$ 2.750, vai para a Receita. 14% vai para o IPMMA. 1.400. Ou seja, o líquido... Gente, quando o prefeito ou qualquer puxa-saco vem dizer que um professor recebe 10 mil, lembre-se que 27,5% é da Receita Federal e 14% é da Previdência. E o restante é imposto no consumo. Então, esse professor, esse servidor público, esse enfermeiro, ele não está vivendo com luxo. Ele está sustentando esse Estado de todas as formas possíveis na costa. Porque tem muito empresário aí que nem paga imposto como deveria. Nem metade do que eu A gente pago. sabe que tem muita gente aí que trabalha informalmente que não paga. E eu não julgo, não. Não julgo quem não paga imposto sobre o pouco que recebe, porque a gente sabe a labuta que é você trabalhar e você ter que sustentar uma família, muitas das vezes, com o que você recebe. Agora, o servidor público não, é na fonte. O servidor ele não recebe esse salário e ele tem que pagar. É retido na fonte, o que ele recebe é o líquido. Santos, só para ter uma ideia, Kizan, eu trabalho, tá? Na segunda-feira, por exemplo, eu dou aula 7 aulas de manhã, 7 aulas à tarde e 5 aulas à noite, parceiro. E para vir alguém dizer que nós vivemos de sindicato, é revoltante, sem brincadeira. Quem me conhece, eu tenho alunos de 20 anos atrás que me respeitam até hoje. Eu tenho alunos que estão terminando doutorado. Tem alunos que passaram pela gente, entendeu? Assim, teve alunos já, Kizan, que em alguns momentos, principalmente quando estava o professor Reinaldo trabalhava comigo lá no Carimelém, ainda médio, a gente às vezes fazia cesta básica para o aluno ficar, para ele poder fazer o curso dele. Entendeu? Eu não estou falando isso como me vangloriando, não. Eu estou falando isso porque eu e muitos servidores, eu e muitos profissionais de educação fazemos a educação em Monte Alegre há muito tempo. Aí tu vem simplesmente dizer, Gisele, que eu não mereço o que eu ganho. Tu é matemático, me ajuda aqui. Só para a gente fazer as pessoas, Kizan, eu acho que isso é importante, fazer as pessoas entenderem em números o que significa isso. Um professor com 200 horas, ele recebe em torno do quê? 10 mil? Bruto. Bruto. Vamos botar 10 mil que fica mais fácil, mas... Um professor de 200 horas, ele recebe R$2.000. Segundo o cálculo que o professor Gesiel fez, esse corte vai representar aproximadamente R$3.400. e pouco. Agora imagina, um servidor... Não, dá 3.400 e pouco. É. Agora veja bem, a gente acabou de fazer o levantamento de que um professor, o servidor, ele tem 41,5% de imposto. No bruto. De 10 mil, ele só recebe 5.800 ou 900. 5.000, quase 6 mil. Vamos arredondar para 6 mil. Dos 10 mil, que é o bruto que ele recebe, ele só pega na mão dele 6 mil. Aí imagina esse servidor, dos 10 mil que ele recebe, tendo um corte de 3.500. O salário dele já vai passar para 7.500. Ele vai continuar com uma faixa de pelo menos 35% de imposto. Diminui a alíquota para 22%, mas mantém a de 14%. Então, desses 7.500, menos 35%, esse professor passa a receber menos de 4 mil por mês. Ou seja, aquele professor que está sendo, aquele servidor que está sendo acusado de ser privilegiado, de ter um monte de penduricalho na conta dele, no salário dele, que recebe, ele recebe um bruto de 10, 12 mil reais. Mas que cai na mão dele, quando chega é 6 mil. E com esse corte vai chegar a 4 ou até menos. Então imagina, a gente não está falando, gente, de um reajuste salarial. A gente está falando de um desmantelamento, de um arroubo ao salário do servidor.
Então não é uma simples conversa. É uma coisa muito séria, que nunca aconteceu. E o Júnior Hagi está propondo fazer. Então, assim, para finalizar, eu só quero deixar uma mensagem para o prefeito Júnior Hagi, para que ele reconsidere. A gente tem feito alguns discursos mais acalorados, não justificados, é importante dizer, porque se nós hoje estamos tendo essa postura, e ele não pode dizer que nós não fomos respeitosos até o momento, porque nós fomos. Eu fui até um cavalheiro. Nós fomos super respeitosos e o respeitamos e tivemos respeito dele. Porém, nada passou de uma narrativa, de uma conversa para boi dormir, porque nós dormimos. Dormimos não, mas nos acalmamos. Com o discurso que ele fez perante o funcionalismo público, nós nos acalmamos. Nem tanto. Não, nós nos acalmamos daquele movimento inicial, Gesiel, que nós esperamos que ele assumisse um compromisso conosco, nós acreditamos que ele ia manter o compromisso dele, assumir com a palavra dele. E agora, a gente vê uma contradição muito grande. Então, o que a gente espera dele? O que nós esperamos do prefeito Júnior Hagi hoje? Coerência. Inês não é morta. Dá tempo. Dá tempo da gente sentar, mesmo que seja para brigar. Ele gosta de um debate. Não tem por que ele se esconder do sindicato, da categoria. Não tem por que ele fechar as portas. Se ele tem boa intenção, ele não tem necessidade de fazer o que ele está fazendo. Se ele tem boa intenção e bom coração, como ele diz ter, ele não pode fazer o que ele está fazendo. Porque o que ele está fazendo é a mais pura maldade. E se ele consolidar isso, eu tenho certeza que isso vai marcar a biografia dele, como nada que ele tenha feito até hoje, e como nada que ele fará. E negativamente. Totalmente negativo. Muito bem, gente. Eu quero só ler aqui uma mensagem assistindo. Meus queridos amigos, me solidarizo com a ânsia mensurável todos para a sociedade montenegrense. Certeza que os melhores irão. Um abraço a todos. Amém. Quero ir Belém. A gente quer muito melhor. Um amigo. Isso. E Esperamos poder contar com a solidariedade do Dr. Carinha aí na nossa luta, né? já se disponibilizou aqui, né? Então, acho que Perfeito. Excelente profissional que só tem tudo para agregar ao nosso trabalho. muito bem, gente. Eu agradecer a vocês pelo espaço aqui. Eu me solidarizar Obrigada. com as classes. Ela deu ser professor também, já. Formação. Mas a minha esposa é professora. Mas não é só por isso, porque também a população toda. Tá? Não é só a classe. É o vendedor de churrasquinho, que é o grande empresário. Vai ser Kizan, uma reflexão rapidamente, só para a gente finalizar, que é interessante, Kizan. Eu te pergunto, você acha que tem alguma família em Monte Alegre que não possua um servidor público como integrante? Eu acho que não. Apesar do prefeito Júnior Hagi dizer que os servidores públicos, eles não correspondem nem a 3% do colégio eleitoral de Monte Alegre, mas uma coisa eu tenho certeza que ele precisa ter também, que esses 3% fazem parte das famílias dos 97%. Eu acho que ou ele está muito ingênuo, alguém está. Não. Pra mim não é nem outro. Pra mim ele achar que ele Gesiel, eu quero acreditar que o prefeito Júnior Hagi está sendo mal assessorado e que ele vai restabelecer eu já acreditei. Naquele momento, é verdade, mas assim. Só precisa demonstrar coerência para justificar esse argumento dele. Eu não quero mais falar. Muito bem, gente, nós vamos encerrar. E olha, nós tivemos um patrocinador forte aqui. Quem foi o patrocinador? Agradecer ao doutor Marquito, fazendo presença com a gente aí. O doutor Marquito está aqui, parceiro. Se solidariza também, né? Ele é um dos que está aqui comigo conversando e ele briga, ele fica, né, exaltado. Mas... Ainda bem que ele não tem tamanho, né? Se ele tivesse. mas esse não tem tamanho. Pois é, isso ia ser muito bravo. Tá, gente, obrigado.
obrigado. Obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, senão a gente passa a noite falando aqui. Ainda mais o Santos hoje, na última vez eu tava mais perto dele e não deixei ele falar muito, né? Hoje ele. Eu quero só, para concluir, agradecer a todos aí que ainda estão aí assistindo, né? E se você puder se inscrever no canal, deixar aí seu comentário, seu like, nosso sininho lá e compartilhar. Vamos compartilhar, a gente vai fazer aí disseminar esse assunto para toda Montenegro, por que não dizer para todo o Brasil. Valeu, obrigado, até a próxima. Se Deus assim